Você observa o mundo todo dia e vê coisas diferentes que te impressionam a cada momento. Mas você sabe como funciona o seu olho? Como funciona a óptica da visão? Então faço esse convite a vir aprender comigo. Mas se quiser aprender física comigo no curso feito especialmente sob medida para você, conheça minha plataforma em fisicacondouglas.com. Agora vamos lá. Antes de irmos para o olho, vamos a alguns conceitos iniciais. O primeiro é o de divergência ou convergência de uma lente. Suponha que você tem esta primeira lente com pouca curvatura em suas faces. Vem um feixe paralelo de luz. Esta lente vai juntar estes raios luminosos, fazendo-os convergir para um ponto. Este ponto é chamado foco da lente. E a gente observa que a lente logo abaixo, ela tem uma curvatura mais acentuada. Isso vai fazer com que ela seja mais convergente. E assim, faça os raios luminosos se juntarem antes, ou seja, em um ponto mais próximo dela, e a distância que existe deste ponto até a lente é chamada distância focal. A gente vê que neste segundo caso, a distância focal f' é menor do que f, e esta lente é mais convergente. Assim, se resolveu definir a vergência ou convergência da lente como sendo o inverso deste valor da distância focal. Assim, quanto menor a distância focal, que é o que acontece aqui embaixo, maior a vergência, maior a convergência da lente. Outro conceito fundamental é o de imagem real, conjugada por uma lente convergente e projetada em um anteparo. Suponha que você tenha uma vela, uma lente e um anteparo, uma parede, por exemplo. Os raios luminosos que vêm aqui da ponta da chama da vela vêm abertos chegando à lente, que vai juntar estes raios, ou seja, vai provocar a convergência deles em um ponto sobre um anteparo. Ali vai se formar a imagem da chama da vela. A mesma coisa pode acontecer com a base desta vela. Os raios de luz que vêm da base da vela chegam até a lente e também acabam convergindo aqui para esta parede, para este anteparo, de tal forma que você consegue projetar a imagem, mas você já viu que ela fica de cabeça para baixo. No caso de filmes, a gente coloca o filme de cabeça para baixo para que depois de ele passar pela lente, ele fique de cabeça para cima, invertido. Agora que você já conhece isso, existe uma equação matemática que relaciona algumas distâncias importantes aqui. A equação dos pontos conjugados de Gauss. Chamando de P a distância do objeto até a lente e de P' a distância da imagem até a lente, mas cuidado, a imagem, para se encontrar nitidamente projetada, deve estar exatamente no local onde se encontra a tela de projeção. E a nossa lente tem uma distância focal f e uma convergência v. 1 sobre v é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', onde p, p' e f são as distâncias que eu acabei de mencionar. Mas você se lembra de que 1 sobre f é a convergência da lente? Então você pode trocar o 1 sobre f por v, que é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. E agora nós vamos estudar as estruturas do olho que são responsáveis pela física da visão. Nós temos aqui a primeira lente do olho, que é a córnea. A córnea é a primeira parte transparente que vai ser atingida pela luz. A luz passa por uma região chamada humor aquoso ou humor líquido e vai encontrar a íris, que é aquela parte colorida, dos olhos. Algumas pessoas as têm verde, outras azul, outras castanho. Vai depender da concentração de melanina envolvida. O buraco, entre aspas, no meio da nossa íris é o que nós chamamos de pupila. Esta pupila pode ficar maior ou menor, dependendo da luminosidade do ambiente. A nossa íris vai fazer o controle do abrir e do fechar desta pupila. Quando você está em ambientes com pouca luminosidade, para compensar a pouca luminosidade é necessário deixar entrar mais luz. Então a pupila se dilata em ambientes escuros. Já em ambientes mais claros, esta pupila reduz o seu tamanho e assim restringe a entrada de luz, se houver luz demais disponível, para não danificar a parte de trás do fundo do olho, que é onde está a retina. Na retina ficam os cones e os bastonetes, que são as células sensíveis à luz. Douglas, qual a diferença entre os cones e os bastonetes? Os cores vão te dar a percepção de cor. Existem 3 categorias de cones: os cones red, vermelho, green, verde e blue, azul. Não que eles tenham essas cores, mas que cada um deles é responsável pela sensibilidade a uma determinada cor em específico. Os bastonetes vão te dar aquela noção de claro ou escuro, ou seja, de intensidade da luz.
os bastonetes não conseguem te dar a percepção da cor, mas da intensidade da luminosidade. Eles são mais utilizados em ambientes com pouca luminosidade. E você sabe que em ambientes pouco iluminados, você não consegue ter a percepção tão eficaz das cores das coisas. Mas tem aqui no meio do caminho o chamado cristalino, né? A luz passou pela pupila, aí vai encontrar a lente mais famosa do olho, que é conhecida como cristalino e vem sustentada por um sistema de músculos ciliares que vão poder ou comprimir esse cristalino ou deixá-lo mais alongado. A gente vai ver a utilidade disso. A luz, então, se dirige ao fundo do olho, passando aqui pelo humor vítreo, que é uma estrutura mais rígida do que o aquoso, e a luz chega à retina, onde estão as células fotossensíveis que vão transformar a informação luminosa em impulsos elétricos e encaminhar para o nervo óptico, que fica aqui ao final. No local onde está instalado o nosso nervo óptico, você tem o chamado ponto cego. Aqui você não consegue ter cones e bastonetes para sentir a chegada da luz, mas o seu cérebro te engana e você dificilmente tem a percepção da existência deste ponto cego. Agora vamos à questão da formação de imagens. Suponha que este seja um ponto-objeto luminoso, os raios luminosos vão entrar no olho e serão convergidos para um ponto que deve estar na retina. Para que você veja com nitidez, a imagem tem de cair sobre a retina, que vai funcionar como uma tela de projeção. Mas suponha que este ponto luminoso seja a ponta da chama de uma vela. E como você observa, a imagem vai ser projetada, real, na retina, mas vai se encontrar de cabeça para baixo. Não se preocupe, seu cérebro desinverte isso para que você não enxergue o mundo de ponta cabeça. Seja P a distância do objeto ao olho, P', a distância da imagem ao sistema de lentes dos olhos. Olha que interessante, o valor de P vai variar de acordo com a posição do objeto, mas o P' deve ser equivalente ao diâmetro do globo ocular. Veja também que você deve ter o cristalino se adaptando às diversas condições. Mas como isso vai acontecer matematicamente? De acordo com Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é a vergência ou a convergência do sistema de lentes do nosso olho. O P é essa distância daqui para cá, do objeto até o olho, e o P' deve ser equivalente ao diâmetro do globo ocular, que é constante. Então veja que quando você aproximar um objeto reduzindo o valor desta distância, você vai precisar aumentar a convergência do seu olho. E como é que o nosso olho faz para isso acontecer? Observe agora as duas situações. Aqui você vai ter uma distância grande, a vergência do seu cristalino pequena, a fim de que a imagem caia bem sobre a retina, onde estão as células fotossensíveis. Mas quando você quer colocar um objeto mais perto dos seus olhos, você vai precisar que a convergência do seu sistema de lentes seja grande. Quem vai garantir isso é o cristalino. Ao ser contraído, neste sistema de músculos, ele vai ficar com uma convergência bem maior. E assim você vê bem o que está perto de você. Mas eu vou sugerir agora um experimento. Pegue uma caneta ou algo que tenha determinada coisa escrita. Se você feche um dos olhos, porque com os dois olhos você acaba fazendo algumas compensações. Você deixe alguma coisa na parede para você ler. Se você estiver enxergando nitidamente aquilo que está próximo de você, o que está longe, fica borrado. Mas se você estiver enxergando nitidamente o que está longe, aquilo que está perto, fica borrado, porque você vai precisar fazer um ajuste diferente para cada situação que você tem aqui. Para um objeto distante, você precisa de uma convergência pequena. Para um objeto mais próximo, você precisa de uma convergência grande. E assim a gente vai fazendo os ajustes para ver bem de longe e de perto. Se você enxerga bem quando jovem, infelizmente, quando a idade chegar, esta mobilidade dessa musculatura vai sendo perdida e assim você não consegue mais fazer o seu cristalino acomodar para ver bem de longe e de perto, de tal maneira que você vai precisar de óculos que tenham convergências diferentes, uma menor para você ver de longe e outra maior para você ver melhor de perto. Tudo vai ser questão de adaptação. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Um forte abraço
E até a próxima. A gente se vê.